Muito bem. Bom, boa noite. Eu sou a Fabi Correia e hoje a gente vai falar sobre os usos básicos dos kits, tanto do kit Brasil Living quanto do kit essencial para a família e o kit essencial para o lar, né? Que eles têm uma ligeira diferença entre os óleos que vêm neles, mas os dois kits são maravilhosos e complementares, eu diria. Vocês vão ver quando a gente começar a falar que todos eles vêm óleos muito importantes para o nosso dia a dia, tá? Então a gente tem essa classe quinzenalmente, com o objetivo da gente poder passar um pouquinho mais de conhecimento para cada um dos novos entrantes que está recebendo os seus produtos e ainda não teve uma oportunidade de fazer efetivamente a sua rotina de bem-estar, de colocar os óleos ainda no seu dia a dia, porque a ideia é que a gente não tenha nenhum óleozinho parado para que a gente possa mudar o nosso patamar de saúde e de bem-estar dentro da nossa casa, tá? Uma coisa que eu bati na tecla na convenção, no painel que eu estava participando, que foi algo que eu senti na pele, é que quando a gente começa a usar os óleos essenciais na nossa rotina, tudo melhora, tudo muda. Os óleos, eles não são uma alternativa aos remédios. Os óleos são uma forma de você ter mais saúde, mais bem-estar todos os dias. E com isso você não entrar em crise, né? Hoje em dia eu praticamente não fico doente, minha filha também não, meu marido também não, porque a gente está em contato com os óleos todos os dias. E quando a gente sente titubear alguma coisa na imunidade ou algum desconforto, a gente rapidamente usa os óleos para remediar essa situação e voltar para o nosso equilíbrio de saúde e de bem-estar. E isso é totalmente possível, mas principalmente porque a gente está usando os óleos essenciais diariamente. E isso mantém o nosso corpo mais fortalecido como um todo, ok? Então é importante a gente virar essa chavezinha na nossa cabeça, a gente entender que a doTERRA, ela não é uma empresa de óleos essenciais, ela é uma empresa de estilo de vida. Então a gente vai falar aqui sobre os usos básicos dos óleos que vêm nos kits, mas eu quero que vocês também entendam que a doTERRA vai muito além disso, porque ela quer que você, em cada etapa da sua pirâmide de bem-estar, a gente vai passar por essa pirâmide, a gente tenha possibilidades dentro da doTERRA. Só como introdução, eu gosto muito desse videozinho que eu vou passar aqui para vocês. It takes everything we have to face it. Without a sound, we take a step. Inside our hearts are racing. If it takes forever, we'll get there together. Quando começamos a usá-los na família, especificamente com nossas crianças, e vimos como funcionavam rápido e como era fácil melhorar nosso bem-estar, foi muito bom. Nos apaixonamos por eles. Agora, quando converso com a minha esposa sobre os óleos, dizemos o que fazíamos antes de ter os óleos. Sempre que usamos os óleos, ficamos impressionados, porque sei que não importa o que eu escolha, mesmo que não seja aquilo que eles precisam especificamente, ainda fiz algo positivo para eles. Adoro difundir os óleos em casa. Eu uso o dia todo para levantar o astral, coloco na minha água, uso praticamente em tudo.
Ter respostas nas pontas dos dedos que sejam naturais e seguras e que nos sintamos à vontade para dar ao bebê é algo que nos dá muita paz de espírito. Estou ensinando a eles um jeito diferente de cuidarem de si mesmos, e isso lhes deixa um legado. Quem não quer isso para os filhos? Quem não gostaria de ensinar uma coisa assim? Quando começamos a usá-los e ver resultados em nossa família e com as pessoas que conhecemos, foi incrível, porque nem sabíamos da existência do poder dos óleos essenciais. Foi incrível, principalmente sabendo que tínhamos passado e sentindo de fato que eu podia ajudar o meu filho. Esse é o sonho de toda mãe. Aquilo me dava muita força e eu sabia dentro de mim, por que não haveria de funcionar? Não passaram nem 2 dias e eu já sabia que os olhos eram impressionantes. E eu já estava usando no meu filho. Ready for anything. Ready for anything. Ready for anything. Ready for anything. Eu não sabia que tinha outra opção. Não sabia que podia ter esse poder ou ter escolha. A doTERRA me deu a capacidade de tomar essas decisões e de ver que não é preciso desistir de todo o poder que você tem. Você mesmo pode fazer o que precisa. We're ready for anything. We're ready for anything. We're ready for anything. doTERRA é isso. doTERRA é a gente deixar um legado para os nossos filhos. doTERRA é a gente descobrir que a gente tem uma outra forma de cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, de forma físico e mental, né? É a gente descobrir que a gente pode se empoderar disso e que a gente pode viver de forma mais independente, né? Independente de uma forma diferente do que a gente estava acostumado a viver. Mas como eu disse, a doTERRA ela vai além de óleos essenciais, né? Ela quer trazer para a gente um estilo de vida mais saudável. E por isso ela traz sempre para a gente o conceito da nossa pirâmide de bem-estar. Então, quando eu estou dentro da doTERRA e eu começo a pensar, então, em como que eu vou melhorar esse meu patamar de saúde, esse meu patamar de bem-estar, eu tenho que pensar na minha alimentação, né? E aí, quando eu penso na minha alimentação, fugindo um pouquinho dos olhos do kit, eu vou pensar, por exemplo, que eu tenho que garantir que a minha alimentação seja livre de metais pesados. Hoje eu falei do cilantro no meu Instagram. O cilantro, quando eu coloco o cilantro para lavar as minhas folhas, as minhas frutas, os meus legumes, minhas verduras, eu estou neutralizando os metais pesados de um agrotóxico. Quando eu faço um detox de 10 dias com cilantro, eu estou retirando esses metais pesados que ficam acumulados no nosso corpo, né? Eu tenho o Zengest, vamos falar dele mais à frente, para quando a gente está se alimentando, para que a gente possa fazer a digestão, para que a gente possa ter o nosso sistema digestório funcionando melhor, né? Exercício físico, eu tenho que buscar me exercitar, nem que seja parar o carro mais longe do meu trabalho e andar 2 quarteirões a pé e subir de escada. Nem que seja, isso já é muito melhor do que nada, isso já vai fazer uma diferença enorme na vida, gente. É impressionante. Tem gente que emagrece simplesmente porque resolveu deixar de andar tanto de carro e às vezes está andando um pouco mais de bicicleta, um pouco mais a pé, alguns quarteirões por dia. E aí, para o exercício físico, a gente vai ver que a gente dentro do kit tem o Deep Blue para ajudar a gente no conforto muscular. Quando a gente está precisando de energia para fazer o exercício físico efetivamente, ir para uma academia ou algo assim, a gente tem o Peppermint. Né? A gente precisa administrar cansaço, descansar. E aí,
o descanso, né, e a administração do estresse, ele também está vinculado a quanto mais, né, se a gente está fazendo exercício físico, claro, não no extremo, mas se a gente está se exercitando e se a gente está se alimentando direito, isso já melhora. Mas eu também tenho o Serenity, eu tenho o Frankincense, eu tenho a laranja, eu tenho a lavanda, eu tenho tantos óleos, o cedro, tantos óleos que podem administrar o meu estresse, o manjericão, tantos óleos que podem me ajudar botando num difusor ou usando ao longo do dia, para que ao longo do dia eu esteja menos estressado, mais equilibrado emocionalmente com balance, né? A doTERRA quer que a gente reduza a carga tóxica das nossas vidas. E aí, quando a gente está falando de reduzir a carga tóxica da nossa vida, a gente está falando desde um cilantro que a gente vai utilizar para eliminar metais pesados, até a gente começar a substituir coisas na nossa vida. Então, pense em substituir os seus materiais de limpeza. Os materiais de limpeza são super tóxicos para o nosso organismo. E a gente pode limpar a nossa casa com On Guard, com Lemon, com melaleuca. Depois eu convido, vai lá em fabicorreia.com.br, vai em aulas online e tem uma aula ensinando a fazer os produtos de limpeza de forma natural para a nossa casa. São mais baratos e limpam muito melhor a nossa casa sem agredir o nosso corpo, sem trazer essa carga tóxica para a gente, para os nossos pets, muitas vezes, que muitos pets têm alergia, sem trazer essa carga tóxica para o nosso sistema respiratório. Eu sou super alérgica e a minha alergia melhorou muito só pelo fato de eu ter tirado isso. Claro, depois eu fiz outras coisas e hoje em dia eu tenho a minha alergia, a minha rinite alérgica super controlada. Mas só pelo fato de eu ter tirado isso já ajudou mais enormemente, né? E a gente tem shampoo, condicionador, pasta de dente. Chegou a nossa linha de cuidados faciais, com espuma de limpeza facial, tônico, sérum, hidratante, que também pode ser usado como um primer. Tudo isso a gente vai substituindo as coisas que a gente tem em casa. E então, tirando cargas tóxicas que fazem mal ao nosso corpo, a gente nem percebe muitas vezes, né? Cuidados pessoais, né? A gente tem que ter um cuidado proativo no nosso corpo. Então, a gente vai usar o On Guard diariamente para o nosso sistema imunológico, frankincense, copaíba. Vamos manter o nosso corpo funcionando bem, o nosso cérebro, o nosso sistema cardíaco, cardiovascular, respiratório, digestório. Tudo isso funcionando bem traz para a gente a gente eleva o patamar de saúde e de bem-estar, e é isso que a doTERRA quer, tá? É isso que a gente quer quando a gente entra com os óleos essenciais na nossa vida. Mas antes de dizer como a gente vai usar, o que a gente vai usar, para que a gente vai usar, eu quero falar sobre o uso seguro. É um alerta que eu preciso fazer sempre, eu gosto sempre de fazer esse alerta do uso seguro dos óleos essenciais, né? Os óleos da doTERRA, eles podem ser usados topicamente, aromaticamente e internamente. Mas atenção para a qualidade CPTG. Só óleos que tenham certificado de pureza e grau terapêutico podem ser administrados internamente sem trazer risco para a nossa saúde. E hoje aqui no Brasil, só os óleos da doTERRA têm esse certificado e tem essa liberação da Anvisa para ingestão, tá? E atenção para as regras de segurança em cada caso. Porque, por exemplo, um orégano, você nunca vai tomar o orégano numa água ou colocar direto na boca, porque é extremamente forte. A gente vai falar de alguns óleos que precisam ser administrados com cautela. Outros óleos eu não posso ingerir qualquer óleo, tá? Então, vamos ver as regras de segurança quando eu for usar topicamente, qual óleo que eu preciso diluir ou não, tá bom? Lá também no fabicorreia.com.br vocês vão achar alguns e-books sobre isso, dizendo quais os que podem ser ingeridos e quais os que não, quais os que precisam ser diluídos necessariamente antes de passar na pele ou não, ok? Eu vou evitar uso interno, ingestão, para crianças que não tenham 20 quilos. Na verdade, assim, a indicação é que a partir de 20 quilos, a gente pode ingerir uma gotinha por dia.
E aí, por isso que se fala muito na regra dos 6 anos. A partir de 6 anos, a criança pode começar a ingerir uma gota por dia. Por quê? Porque normalmente, muitas vezes, na curva média, a criança com 6 anos atinge os 20 quilos. Minha filha tem 5 e tem 20 quilos. Algumas crianças são mais velhas que a minha filha e tem 15 quilos. Então, a gente vai observar um pouquinho essa regra, mas isso não significa que elas não possam ingerir menos de uma gota. Então, os Bidlets que foram lançados, que são aquelas bolinhas... Isso aqui, ó, pessoal. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Vocês estão vendo? São os Bidlets, tá? Esses Bidlets são equivalentes a 1/4 de gota. São umas bolinhas... Eu não sei se vocês... Opa, caiu. São umas bolinhas pequenininhas, equivalentes a 1/4 de gota. Então, isso aqui é perfeito para administrar para criança, tá? Porque crianças a partir de 2 anos, podem estar ingerindo esses Bidlets, se ela tiver pelo menos 5 quilos. Então, a partir de 5 quilos, você pode ingerir 1/4 de gota. E essa bolinha aqui é fácil da criança engolir, inclusive. Se ela estourar na boca, vai ficar muito forte. Mas se a criança conseguir engolir essa bolinha, e muitas mães relatam que as crianças conseguem engolir essa bolinha, elas podem dar uma bolinha, essa aqui é de Peppermint, mas a gente também tem John Gard para o sistema imunológico. Olha que coisa espetacular, né? Então, você pode dar uma bolinha dessa, a criança não vai ser agressivo para o paladar da criança e ela vai poder ingerir esse 1/4 de gota, tá? Então, vamos voltar para lá. Então, nesse ponto, os Bidlets são perfeitos, tá? Todos os óleos podem ser usados aromaticamente. O número de gotas vai variar de pessoa para pessoa, de acordo com a tolerância de cada um, de acordo com o tamanho do ambiente que você vai colocar o seu difusor, se ele é muito arejado ou pouco arejado, tá? Então, vá do menos para o mais e sinta quantas gotas você quer colocar naquele difusor, tá bom? O quarto da minha filha não é pequeno. Hoje em dia, dependendo do óleo, eu coloco lá 6 gotas no difusor dela, mas a gente usa os óleos com ela desde que ela tem 9 meses de idade. Então, começa do menos para o mais e vai sentindo e vai se adaptando e vai utilizando, entrando em contato e vai usando da forma como você preferir, tá bom? Os seus óleos essenciais aromaticamente. Como eu disse, nem todos podem ser ingeridos. Então, exemplo, Deep Blue, que é aquele que a gente vai falar de massagem muscular, ele não pode ser ingerido. Cipreste não pode ser ingerido. O Breathe, que é o nosso Vic Vaporub natural, não pode ser ingerido. O Balance, que é aquele que eu falei de equilíbrio emocional, não pode ser ingerido. O Serenity, apesar de nos Estados Unidos existir o Serenity em cápsula, a composição da cápsula é diferente da composição do óleo essencial Serenity e o óleo essencial não pode ser ingerido, tá? E uma coisa que vocês precisam saber é: o óleo essencial que está no vidrinho de 5 ml é igual ao óleo essencial que está no vidro de 15 ml. Muita gente me pergunta se o de 5 ml que está com rótulo de aroma natural é diferente do óleo de 15. Não é diferente, é o mesmo óleo essencial. A questão é que a Anvisa, para dar o registro de ingestão de aroma natural, ela exigiu uma embalagem específica porque não poderia ser o mesmo produto que tem registro de uso cosmético. Quando a Doterra entrou no Brasil, ela entrou só com registro de uso cosmético e aos poucos a Anvisa foi liberando as licenças para ingestão, tá? E aí a Doterra, para conseguir a licença de ingestão, teve que lançar embalagens específicas com um rótulo específico para a Anvisa poder dar o registro. Então, por isso que tem as embalagens de 5 ml específicas com rótulo de aroma natural. Mas é o mesmíssimo produto, ok? E aí, quando for usar puro topicamente, prefira a sola dos pés, né? A não ser, claro, o mosquito me picou, eu vou passar uma lavanda pura na picada do mosquito. Mas eu digo assim,
Estou sentindo que a minha imunidade está baixando, do meu filho está baixando, eu quero usar um On Guard nele ou em mim, puro. Vai passar onde? Na sola do pé. Porque a sola do pé tem mais resistência para receber esses óleos essenciais, vai absorver aquilo ali rapidamente e vai levar para todo o nosso corpo, tá? Sem riscos de maiores sensibilidades. Bom, então já que a gente está falando de uso tópico, eu trouxe aqui algumas tabelinhas para a gente aprender a fazer diluição dos nossos óleos essenciais, tá? Então, assim, diluir, gente, diluir não vai diminuir a eficácia dos óleos essenciais, como muita gente acha. Muito pelo contrário, melhora a absorção dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são voláteis. Então, se eu passo ele puro na minha pele, ele vai rapidamente evaporar. E uma boa parte dele eu não vou absorver. Quando eu diluo e passo aquela mesma gota diluída, eu fixo ele melhor na minha pele, eu evito sensibilidade, eu absorvo muito mais. Então, faz sentido eu estar sempre diluindo. Por mais que eu use aquela gota toda, eu diluo um pouquinho, ok? Atenção para óleos que são considerados quentes, que aí eles devem ser sempre diluídos e bem diluídos. São o cravo, o orégano, cássia, tomilho, canela, pimenta do reino e o cravo, tá? Devem sempre ser diluídos. E aí eu vou incluir aqui, por exemplo, o On Guard, que tem cravo e tem canela na composição dele. Então, o On Guard é um óleo que deve ser sempre diluído, porque ele é um óleo que deixa bem sensível, tá? A não ser, por exemplo, por isso que eu digo que na aromaterapia a gente tem sempre que usar o nosso bom senso. Então, eu vou dar um exemplo do On Guard, quando a criança está nascendo dente. O cravo é um óleo que ele é super anestésico. Lá nas antiguidades, quando não existia ainda anestesia xilocaína de dentista, os dentistas falavam para os pacientes que iam fazer tratamento de dente mascarem sementes de cravo para ficar com a região toda anestesiada. Façam em vocês para vocês sentirem como é que é. Peguem o vidro do On Guard, sujem o dedo só ali na tampinha dele e esfrega assim na gengiva ou no lábio ou na língua para vocês verem como que vai ficar completamente anestesiado. Vai ficar que nem uma xilocaína mesmo, vai ficar dormente a região. Então, quando a criança está nascendo dente, por exemplo, ao invés de eu passar um nenedente ou alguma coisa na gengiva para poder acalmar a criança, eu posso fazer isso. Eu posso sujar meu dedo de On Guard, passar na gengiva da criança e depois por fora passar uma lavanda diluída para não dar sensibilidade na criança, porque a lavanda ela é analgésica. Então, eu anestesio por dentro e faço uma analgesia por fora e a lavanda ainda vai acalmar o bebê, tá? Não use os óleos puros na banheira, porque óleo essencial e água não se misturam. Então, quando eu coloco o óleo puro na banheira, ficam partículas de óleo em suspensão na água. E quando eu mergulho na banheira, eu posso ter aquele óleo essencial puro em contato com os olhos, em contato com os genitais. E isso pode ser muito agressivo. Então, se eu vou botar na banheira, eu vou primeiro diluir aquele óleo essencial ou numa glicerina vegetal ou num álcool de cereais. E álcool de cereais às vezes é mais fácil porque vodka é um álcool de cereal, então eu posso diluir na vodka. E aí vai diluir assim, uma colherzinha de sobremesa. Pinga o óleo ali e já é suficiente para depois você misturar na sua água de banheira, tá bom? Ou na água da banheira do bebê. Então não tem problema absolutamente nenhum. E vocês podem fazer isso, mas puro não, tá? E aí, a gente está volta e meia falando, faz a 2%, faz a 5%, faz a 10%. O que são esses percentuais? Esses percentuais são o quanto que o óleo essencial vai estar concentrado na sua sinergia, tá? É uma medida de segurança para evitar sensibilidade. E não existe consenso entre os aromaterapeutas de qual deve ser o percentual de uso diário ou em cada caso, tá?
Eu trouxe 2 exemplos, 2 opções de tabela, que são tabelas de aromaterapeutas conhecidos, mas são tabelas que são para aplicação de qualquer óleo essencial. E lembra que os óleos essenciais da Terra têm certificado de pureza e grau terapêutico. São óleos essenciais que eu tenho certeza que não tem nenhum tipo de contaminante, nenhum tipo de conservante, nem nada. Nada que possa dar alergia na nossa pele, que, portanto, precise ser tão diluído. Então, apesar de a gente ver aqui, ó, 0,5% para criança, dependendo do caso, dependendo da criança, eu posso usar aquilo ali 1 para 1, em 50%, diluir só um pouquinho na palma da mão com óleo vegetal e passar no pezinho da criança, por exemplo, tá? E que não vai trazer nenhum tipo de desconforto para a criança, se isso for bem administrado, e não vai trazer nenhum tipo de risco para a criança. Mas se eu estou fazendo alguma coisa para a criança para o dia a dia, eu quero fortalecer o sistema imunológico da minha filha que acabou de entrar na creche. Eu não preciso fazer puro, porque o óleo essencial realmente é muito concentrado. Então, mas eu vou fazer aí uns 3% e eu vou sentindo se são 3%, se são 5%, quanto que será que o meu filho precisa, que a minha filha precisa, que eu preciso. A gente precisa observar, né, usar o bom senso, como eu já disse, e ir observando como é que a gente reage com aqueles óleos essenciais, tá bom? E começa do menos para o mais. Essa é uma outra tabela de diluição que eu gosto muito, nem que seja para que a gente saiba quantas gotas colocar. Então, essa conta de quantas gotas em função do percentual já está feita nessa tabela. Então, só para vocês saberem como que usa essa tabela. Vou pegar um exemplo aqui de 10 ml, que é o volume que normalmente a gente faz, porque os roll-ons que são vendidos por aí são de 10 ml, né? Então, 10 ml é essa coluna aqui. Se eu quero fazer um blend a 10% para uma dor crônica, por exemplo, 10%, eu vou usar 20 gotas para um volume de 10 ml. Isso significa que eu vou pegar o meu frasco de 10 ml, vou colocar um máximo de 20 gotas de óleos essenciais, não é de cada óleo, é 20 gotas no total. E então eu vou completar com óleo vegetal, que pode ser o de coco fracionado ou de coco de cozinha, o óleo vegetal puro que eu tiver. Então eu vou ter uma diluição de 10%, tá bom? E aí, com o que a gente vai fazer a diluição? Com óleo vegetal. Todos esses são óleos vegetais. Se a gente for comprar na farmácia, nenhum deles vai estar puro, tá? Vejam sempre os ingredientes. Então, para vocês terem esses óleos puros, ou vocês vão comprar lá fora, ou vocês vão comprar pela internet, ou vocês vão comprar, eventualmente, vão encontrar em alguma loja de produtos naturais. Eu já encontrei. Mas não é uma coisa assim, aqui no Rio, pelo menos, tão facilzinho de encontrar, tá? E aí fica a dica de, se você for fazer uma diluição para pele sensível, para cabelo normal ou pele normal, quero fazer um sérum para o meu cabelo, um leave-in para o meu cabelo, quais os óleos usar, tá? Aqui uma dica de quais os óleos vocês devem usar em cada uma dessas situações, porque nem todo óleo vegetal é perfeito para qualquer tipo de pele de cabelo, tá bom? Alguns óleos vão ser mais umectantes, então para uma pele oleosa, um cabelo oleoso, eles não vão fazer tão bem. E assim por diante. Alguns óleos vão ser mais pesados, vão ter alguns componentes que podem sensibilizar uma pele sensível. E aí a gente vai dar preferência para outros, tá bom? Por isso que eu fiz essa tabelinha. Mas agora vamos falar sobre os óleos essenciais efetivamente. Bom, o que vem no kit, né? Vem o peppermint. O peppermint, que revigora os pulmões, promove saúde respiratória, auxilia na digestão saudável, acalma o estômago, diminui tensão esporádica na cabeça. Atenção, porque não pode ser uma tensão de cabeça, não pode ser uma dor de cabeça de pressão alta, tá? Para pressão alta, a gente não vai usar o peppermint para dor de cabeça, a gente vai usar outros óleos, vai usar lavanda, vai usar o limão, vai usar outros óleos, mas não o peppermint, tá? Ele refresca o corpo, baixando a febre. Experimente em pegar o peppermint, quem ainda não fez, e passa uma gota aqui na nuca. Vocês vão ver que a nuca vai ficar geladinha, gente. Geladinha.
Inclusive, eu estava falando com uma diamante hoje, e ela estava falando, eu amo todos os óleos, eu uso mais de 20 óleos por dia, mas o óleo que eu sempre tenho na minha bolsa para compartilhar, que é o óleo de impacto, que a pessoa entende que os óleos essenciais realmente fazem alguma coisa, é o Peppermint. Porque você passa o Peppermint na nuca da pessoa, põe a pessoa para cheirar o Peppermint e na hora ela fala, gente, como é que esse negócio funciona? É impressionante. Aumenta o foco e estado de alerta. A lavanda, né? A lavanda, ela acalma irritações de pele, ela é calmante, relaxante, é um antisséptico natural. Tranquiliza, né? Auxilia num sono reparador e é muito boa para queimadura. Então, a lavanda a gente vai usar, se queimou, vai passar pura lavanda. O mosquito, ou o inseto, ou a aranha picou, vai passar pura a lavanda naquela picada, tá? Pra gente estancar o mal pela raiz, ok? E o limão siciliano atua em foco e concentração, ajuda no detox do corpo, tem propriedades antivirais e diuréticas, combate retenção de líquido. O lemon, ele é excelente para o nosso sistema excretor, bexiga e rins são muito beneficiados pelo uso do lemon na água diariamente, tá? Por isso que vocês vão ver que na nossa rotina de bem-estar está incluído a gente tomar uma gotinha de lemon diariamente, ok? Outros óleos do nosso kit para a gente conhecer. Tangerina, ele estimula o sistema imunológico, o metabolismo, melhora o humor, promove criatividade. Então, quem trabalha precisando de criatividade no seu dia a dia, acordar com o tangerina é perfeito, maravilhoso. Ele é energizante, motivador, ele eleva o nosso humor. Ele é um detox, faz um detox corporal como todo cítrico faz. Tem propriedades antioxidantes e anticoagulantes. O orégano é um antibiótico natural. Ele auxilia em bolhas e dermatites, ele é fungicida, auxilia, por exemplo, em pé de atleta, é antiparasitário, mas de todos os óleos desses kits, todos é o que a gente tem que ter o alerta de ser um óleo quente. Então, eu posso cozinhar com orégano, mas eu vou pegar o palito de dente para pingar com uma microgota de palito de dente no meu molho de macarrão para poder dar um toquezinho de orégano, senão vai ser demais. Eu vou ingerir o orégano porque eu estou sentindo que a minha garganta está ruim e eu tenho sempre isso e acabo entrando no antibiótico, não estou a fim de entrar no antibiótico. Pega uma cápsula vegetal que você vai encomendar numa farmácia de manipulação, você vai colocar o orégano dentro da cápsula antes de tomar. Não vai tomar direto na boca, beleza, pessoal? O frankincense é um óleo para bem-estar global. Frankincense e copaíba. São 2 óleos que todas as vezes que eu ouço o Dr. Hill, e eu já ouvi algumas vezes, porque eu ouvi ele ano passado na Convenção Global dos Estados Unidos. Ele veio aqui no treinamento do Aromatouch, depois falou com os líderes, e aí ele veio aqui novamente agora, eu ouvi ele na Convenção de Utah novamente em setembro, no mês passado. Ele veio esse mês na convenção e em todas as apresentações dele, ele fala do frankincense e da copaíba, gente. É uma coisa impressionante. Em todas as apresentações, ele diz: todo mundo deveria tomar frankincense e copaíba diariamente. Porque o frankincense, ele é um poderoso nutriente cerebral, ele é super antioxidante, ele potencializa o efeito de todos os óleos essenciais que a gente usa, ele é broncodilatador, ele tem inúmeras propriedades. Se vocês forem buscar nessa base médica de publicação, vocês vão ver muitos artigos científicos com benefício do óleo de olíbano para a nossa saúde, tá? E o copaíba, ele estimula o nosso sistema imunológico, ele dá suporte para o sistema respiratório, para o sistema cardiovascular, ele é anti-inflamatório e, como o Dr. Hill diz, todos nós estamos constantemente inflamando o nosso corpo com o nosso estilo de vida, que por mais que a gente busque melhorar, sempre vai ter alguma coisa que vai dar um estímulo a mais no nosso corpo, fazendo algum tipo de desequilíbrio.
E todos nós estamos sempre oxidando as nossas células porque respirar oxida. E a oxidação pode levar a um câncer, porque é através da oxidação que existe a mutação celular. E é através da célula mutante, da célula com má formação, que o nosso corpo não elimina, que nasce o câncer. Então, todo mundo deveria usar frankincense e copaíba diariamente, internamente, ok? E se for uma criança, minha filha não toma frankincense e copaíba todos os dias, mas eu pingo aqui na cabecinha dela frankincense puro diariamente e a copaíba tá no xaropinho que ela toma diariamente, tá? Bom, melaleuca e Deep Blue. Melaleuca limpa as energias do nosso corpo e da nossa casa. Então, se eu estou me sentindo com a energia carregada, coloca uma melaleuca no difusor. Faz um escaldapé de 15 minutinhos com melaleuca. Joga um balde de melaleuca do pescoço para baixo depois do banho. Vai limpar as suas energias. Passa uma melaleuca diluída ao longo da coluna. Passa aqui no antebraço. Limpe as suas energias com a melaleuca. Melaleuca ajuda na renovação celular da pele, é cicatrizante. Adiciona no shampoo para nutrir seu couro cabeludo, para limpeza e rejuvenescimento da pele. Quando você vai ver a linha de limpeza facial da doTERRA, tem melaleuca. Atenua irritações da pele, da boca. Herpes, ele é muito bom porque é antiviral. Candidíase, ele é muito bom porque ele é antifúngico, ele é bactericida. Muito bom para dores de ouvido e garganta, tá? E o Deep Blue, ele alivia dores musculares nas articulações. Então, ele é muito bom para aquele torcicolo, para recuperar aquelas pernas cansadas que ficaram para lá e para cá o dia inteiro, para as costas das mães e dos pais que estão doídas, né? Para tudo isso, o Deep Blue vai ajudar. Para quem tem artrite, artrose, para quem tem epicondilite, para quem está com tendinite, Deep Blue, tá? Você pode aplicar antes e depois de se exercitar, nas articulações que estão doloridas e cansadas, e pode também usar para uma massagem muscular mais profunda, uma massoterapeuta pode utilizar, liberação miofascial pode utilizar, e vai potencializar o resultado daquela massagem ali, tá? Bom, além disso, a gente tem o Zengest, que eu já falei lá na frente dele, né? Ajuda nas refeições, porque ele vai atuar em desconfortos digestivos, qualquer momento de descontrole intestinal, em momentos de enjoo, inclusive durante a gravidez, tá? E também desconfortos na cabeça, porque muitas vezes a dor de cabeça pode ser reflexo de problema digestivo, de estômago, de fígado, e o Zengest vai atuar nisso tudo, tá? Pode ser um reflexo de uma constipação, e a gente tem que lembrar de cuidar do nosso sistema, do nosso intestino, porque o intestino, ele é a fonte de muita coisa do nosso corpo. O intestino, ele é responsável pela produção de melatonina, o intestino é responsável pelo equilíbrio da nossa flora cerebral. Então, se o nosso intestino não está funcionando bem, não está com a nossa flora boa, as bactérias boas, amigas nossas do intestino não estão bem nutridas, nosso corpo não vai funcionar bem. Temos o OnGuard, que auxilia na função imunológica saudável, ajuda em períodos de baixa imunológica, por exemplo, do ciclo menstrual, tá? Protege contra ameaças ambientais, contém um antioxidante mais potente da natureza, que é o óleo essencial de cravo, e ele é perfeito para eu difundir no ar para eliminar ameaças em partículas em suspensão. Gente, tem um estudo de escolas nos Estados Unidos que começaram a colocar em toda a sala de aula um difusor com o OnGuard, e o índice de absenteísmo caiu vertiginosamente. Sinceramente, do fundo do meu coração, tudo que eu mais queria era que cada escola do Brasil tivesse um difusor com o OnGuard rolando o dia inteiro. Isso iria fazer um bem tão grande para as nossas crianças que eu não consigo nem calcular. Então, hashtag fica a dica, ok? E aí a gente tem também o Breathe, que é o nosso Vick Vaporub natural, né? Ele vai manter as nossas vias aéreas livres para respiração, dá suporte para a saúde respiratória, ajuda em tosse, rinite, tosse seca e produtiva.
E eu posso inalar à noite para uma respiração saudável e serena. Vai ajudar, inclusive, quem ronca. Põe Breathe com lavanda à noite no difusor e depois me conta, tá bom? E aí vamos falar de algumas receitinhas para a gente ter pronto em casa, porque os óleos essenciais, eles são para a gente ter algumas coisinhas já prontas em casa, porque se quando eu me cortar, eu for pensar o que eu tenho que passar, em que diluição que tem que ser, ai meu Deus, como é que eu faço? Esquece, eu não vou usar. Então, eu tenho a minha farmacinha pronta em casa. Então, para corte, melaleuca com lavanda. Eu já tenho um roll-on pronto de melaleuca com lavanda. Na verdade, é um spray, nesse caso, de melaleuca com lavanda. E aí, a Nina se cortou, a Nina se machucou. É melaleuca com lavanda que tem ali dentro, diluído em óleo essencial, em óleo vegetal. Uma diluição lá de 20%, melaleuca com lavanda. E corta na hora. Acaba o problema na hora. Para alergias e rinites, lavanda, limão e peppermint. Então, se alguma coisa me ataca, apesar de eu estar super estável, eu posso eventualmente ser atacada de alergia, de rinite, eu vou tomar uma gotinha de cada, lavanda, limão e peppermint, né? Se alguma coisa ataca a minha pele e eu fiquei com uma alergia cutânea, eu vou passar um roll-on lá de 10% de lavanda, limão e peppermint. Se eu tô com dor de garganta, dor de ouvido, eu tenho um roll-on já pronto de melaleuca com orégano e frankincense, tá? Eu normalmente, para esses SOS, eu faço pelo menos 10%, tá? Para sistema imunológico, o On Guard com frankincense. Ou eu vou ingerir, ou eu vou usar topicamente. Eu vou até incluir aqui, porque eu uso melaleuca também, tá? Opa! E outros óleos que eu uso muito, oh meu Deus, são o cilantro e o lime, que é o nosso limão Tahiti, o verdinho, tá bom? Também são muito bons para a gente ter depois nesse combo. Contra asma, bronquite, Breathe com frankincense e copaíba para uso tópico no peito, nas costas, tá? Pode fazer aí a 10%, 20%. E você também pode acrescentar melaleuca e alecrim. A bronquite, ela muitas vezes é uma manifestação viral, ela aparece depois de uma gripe. Isso significa que tem um vírus que está causando essa inflamação nos nossos brônquios. Então, eu vou entrar com a melaleuca para também sanar o vírus com a melaleuca. E o alecrim vai também ajudar na inflamação dos meus brônquios, tá bom? Dermatites é aquele mesmo trio da alergia, só que incluindo melaleuca, porque aí eu vou atuar também naquela pele que está danificada para renovação celular, tá? E se eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu vou usar um perfuminho pessoal, eu vou fazer uma massagem em mim, vou passar na minha nuca, aonde vocês preferirem e se sentirem melhor, tá? Frankincense, copaíba e lavanda. Experimentem. Passa na nuca, vê como é que você fica. Passa na nuca e no pulso, passa na sola do pé. Vê o que para você funciona melhor. Cada pessoa vai ter uma resposta diferente, ligeiramente diferente da outra, tá? E outros óleos que eu gosto muito são Balance, Cedro, Laranja. São excelentes para ansiedade. Laranja é incrível. Balance é o equilíbrio emocional. Para mim, a espinha dorsal de cuidar das emoções é você usar o Balance diariamente, tá? E aí, vamos lá para uma rotinazinha. De manhã, a gente acorda colocando lá uma gotinha de frankincense no topo da cabeça. Isso vai trazer para a gente serenidade, aterramento, vai já ajudar a gente a ter mais capacidade de foco, de concentração, vai ajudar a gente a ser menos ansioso naquele dia. Vamos colocar o frankincense no topo da cabeça, uma gotinha. Vou tomar a minha água em jejum com lemon para detox, tá bom? Se for possível, água morna. E se eu tiver prisão de ventre, eu vou incluir uma gotinha de peppermint, tá? Vou inalar peppermint com tangerina para o meu despertar. Bota na mão. E eu vou inalar ali umas 6, 7 vezes profundamente para aquele óleo essencial invadir meu corpo. Posso fazer daquele momento um momento de uma pequena meditação minha. Eu vou pensar no meu dia. Vou pensar nas coisas boas que eu vou atrair para mim durante esse dia. E eu vou estar ali em contato com os óleos essenciais e trazendo essa energia para mim. E eu vou despertar com melhor humor
mais bem disposta, trazendo criatividade para minha mente. E vamos que vamos. Se eu quiser, eu posso até deixar num vidrinho conta-gotas os dois já misturados e tomar uma gotinha, e usar uma gotinha da mistura na mão. Vai economizar e vai ficar um pouco menos forte, porque ao invés de ser 2 gotas de óleo essencial, vai ser uma só, tá? Para o bom funcionamento do corpo, eu vou fazer uma misturinha. Sugiro dar uma olhada no meu vídeo. Tem um vídeo do meu IGTV no meu Insta, tá? Esse aqui é o meu Insta, né? Falando dessa misturinha que a gente usa diariamente, tá? Essa é a misturinha que eu não preciso de vitamina C, não tomo mais centro, não faço nada além dessa misturinha, que ela já trabalha o meu corpo inteiro para ele funcionar bem. Então, dependendo do meu volume corporal, eu vou tomar 2 ou 3 gotinhas dessa mistura, tá? Que vai ter On Guard, copaíba, frankincense, lavanda, peppermint, limão siciliano. Eu vou ter um vidro com tudo isso dentro. Eu vou tomar 2 ou 3 gotinhas dessa mistura de óleos essenciais que já vai estar pronta, tá? E aí eu posso botar numa colher de sobremesa de mel, posso botar numa cápsula. Tem gente que toma direto na boca. É a gosto do freguês. Põe no iogurte, só não pode botar no copo d'água. Porque no copo d'água, o óleo vai agarrar na parede do copo e a gente não vai tomar a gota inteira, tá? Então, escolha a forma, só não pode ser no copo d'água, tá bom? Em momento de baixa imunológica, eu vou acrescentar uma gota de melaleuca nessa mistura, tá? Se eu for alérgica e tiver em crise, como eu disse lá na frente, eu vou reforçar com uma gota de lavanda, peppermint e lemon, tá bom? E atenção, tudo isso que a gente falou para tomar, quando a gente vai falando de criança, a gente vai mais passar do que tomar. Lembra da questão dos 20 quilos que eu falei, tá? Então, eu posso fazer um antialérgico em xarope, eu posso dar os bidlets de On Guard, dependendo do peso, da idade da criança, mas muita coisa eu vou passar ao invés de tomar. Eu posso fazer o mesmo protocolo, só que de uso tópico, passando na sola dos pés, ao longo da coluna, e eu vou ter excelentes resultados também, ok? À tarde, eu posso manter o uso do lemon, principalmente se eu tiver uma tendência a reter líquidos, aí eu posso até colocar mais 2 gotinhas na água. Eu não tenho questão de retenção de líquido. Então, o que eu faço? Eu tomo a minha água com limão de manhã, essa aqui de jejum, já numa garrafa. E aí, depois eu só continuo enchendo de água essa garrafa. Por exemplo, eu estou no meu protocolo de desintoxicação de metais pesados. Então, de manhã eu coloquei lemon e cilantro aqui. Até agora, a minha água está com gosto de lemon e cilantro. Então, as partículas ainda estão aqui. Como eu não tenho maiores questões de retenção de líquido, para mim é suficiente. Eu vou tomando assim o dia inteiro, tá? Se você quiser dar uma aumentada nisso, na diurese, você pode colocar mais 2 gotinhas para o seu litro de água, tá? Num dia estressante, você vai usar frankincense no difusor pessoal, um colarzinho assim, para você ficar com esse aroma com você, tá? Ou você vai ter o seu roll-on de lavanda com frankincense, a 3 ou 5%, vai passar na nuca, vai passar no pulso, tá? E quando você puder, programe-se para comprar Balance laranja, porque se você é uma pessoa ansiosa, você vai fazer o seu roll-on de Balance e de laranja para usar durante o dia e depois vem me contar, tá? Bom, se você estiver precisando de foco e concentração, você pode botar lemon no difusor de ambiente, que vai te dar foco e concentração. Você pode estar adquirindo o alecrim, que o alecrim é excelente para memória. Você pode botar alecrim, lemon e peppermint no difusor, que fica um espetáculo, tá? Se você fica muito no computador, tenha Deep Blue com frankincense, copaíba e lavanda, para você passar nas áreas que ficam rígidas em função de você estar sentado o dia inteiro, de você estar no computador o dia inteiro, né? Pulso, pescoço, lombar. E aí você vai fazer a 5, 10%. Mas lembra de não usar só quando você já está morrendo de dor, tá? Você já está sentado o dia inteiro, você sabe que isso prejudica. Então, chegou do almoço, dá um descanso para o seu corpo, passa os óleos essenciais para você dar aquela recuperada e depois passa a noite de novo quando você for dormir,
tá bom? Tenha sempre peppermint, copaíba e lavanda se você for dado a dores de cabeça. Junta esses 3 e faz um roll-on de 5 a 10%, tá? E depois do almoço pode tomar uma gota de Zengeste para facilitar a sua digestão. À noite, antes de dormir, a gente vai massagear os pés, a nuca, os ombros, os pulsos com lavanda e frankincense. Pode já ter um olhinho de massagem preparado com os dois, tá? Vou botar Breathe e lavanda no difusor, ou não tem o difusor, coloca na palma das mãos uma gotinha deles, que nem a gente fez com o peppermint e com a lavanda, a tangerina de manhã. A gente vai fazer com Breathe e com a lavanda à noite. E a gente vai se dar aquele momento de respiração. Respiração profunda quando a gente estiver na cama, tá bom? Se preparando para dormir. Uma gota de Zengeste com uma gota de lavanda no umbigo, massageando em movimentos circulares no sentido horário, aqui pegando o intestino. Jesus, eu descobri isso e a qualidade de sono minha foi lá no final. Então, comigo funcionou muito bem, com muitas pessoas que eu conheço funcionou muito bem. Vocês podem experimentar, tá? Eu uso mais até com Zengeste com Serenity, que eu tenho, no lugar da lavanda, mas para quem só tem o kit por enquanto, pode ser Zengeste com lavanda, tá? E aí você vai fazer, como eu disse, uma massagem nos músculos cansados com Deep Blue, pode ser uma gota diluída nas mãos, ou pode ser aquele mesmo roll-on que você fez aqui de Deep Blue, Frankincense, copaíba e lavanda, tá? E uma gota de Zengeste após o jantar. Fabi, eu comprei o kit essencial da família ou essencial para o lar e eu não tenho copaíba. Como é que eu faço com esse roll-on? Faz sem a copaíba. Simples assim. Faça com os olhos que você tem, ok? E aí, conforme for, você programa para comprar copaíba e você dá um upgrade nas suas sinergias, tá? E o Zengeste após o jantar. Fabi, eu não tenho o Zengeste. O que eu faço? Porque eu entrei com o kit Brasil Living. Planeja a compra do Zengeste, porque não tem nenhum que substitua ele no kit do Brasil Living, tá? Se você tiver durante o dia com algum mal-estar, você pode utilizar o Peppermint. Peppermint, ele atua, né? Não tem o chazinho de hortelã para digestão, então o Peppermint ele vai te ajudar também na digestão. Mas ele não é um substituto perfeito para o Zengeste, porque o Zengeste tem muitos outros componentes que atuam no nosso sistema digestório de forma mais completa. Vai atuar em fígado, em baço, em estômago, intestino, em tudo, tá? Então, programem para vocês terem o Zengeste e vocês poderem colocar também na rotina de vocês. Bacana, pessoal? Então, eu queria agora abrir para perguntas e respostas que vocês eventualmente tenham. Fiquem à vontade para botar no chat para a gente conversar, tá? Aguardo vocês. Vou dar uns minutinhos aqui para vocês poderem colocar as perguntas. Espero que tenha ajudado, que tenha clareado. Vanessa, espero que tenha clareado algumas coisas para você na sua cabeça, que isso te ajude a fazer a sua rotina. Eu vou atualizar o meu e-book, tá? Com algumas coisas, botar algumas receitas a mais lá, e aí depois eu vou passar no grupo e vou disponibilizar novamente no fabicorreia.com.br, junto com essa apresentação que eu estou gravando hoje, porque eu fiz algumas adições, eu mudei um pouquinho algumas coisas na apresentação, porque eu acho que estava faltando alguns conteúdos, e eu vou disponibilizar também no fabicorreia.com.br, tá bom? Ana, alguma pergunta? Estou vendo algumas carinhas novas aqui pela primeira vez com a gente. Vocês ficaram com alguma pergunta, gente? Ficaram com alguma dúvida? Pode misturar óleos no difusor? Sim, não tem problema nenhum, tá, Vanessa? Então, eu vou dar um exemplo para você. Minha filha é super alérgica, então no difusor dela à noite sempre tem o Breathe para ela dormir, sempre, religiosamente, tá?
porque ajuda na questão da rinite, dá uma segurada muito boa e ela dorme respirando muito melhor. Mas tem dias, e o tempo tá louco, mudando, e eu tô sabendo que todos os amiguinhos dela estão com virose na escola. Aí eu posso dar um reforço com Longard. Ela tá mais ansiosa, tá mais agitada, e eu quero que ela tenha uma noite de sono mais tranquila. Eu vou colocar o cedro, que é muito bom para ansiedade, ou uma laranja, um balance, uma lavanda. Então eu vou fazendo a misturinha de acordo com a necessidade dela naquele dia. Às vezes eu deixo ela escolher, tá? Então pode misturar sim, não tem problema nenhum. Como é que eu faço o xarope? Eu faço Danina com mel, tá? Mas tem pessoas que não usam mel. Então, para pessoas que não usam mel, você pode fazer no óleo de coco, você pode fazer no agave, tá? Mas eu faço o Danina com mel. No próprio xarope da criança pode? Não, não pode. A ideia é não precisar desse xarope da criança, tá, Vanessa? A ideia é o xarope da criança ser o mel com os óleos essenciais, porque esses xaropes que a gente compra todos prontos, todos eles têm um monte de berego-dego lá dentro. Vai ter conservante, vai ter espessante, vai ter não sei o que, aroma de não sei das quantas. Às vezes vai ter alguma coisa para dar cor, açúcar pra caramba, exatamente. Então, assim, eu quero abolir o xarope da criança, que o xarope da criança seja o que a gente vai fazer em casa e a gente sabe exatamente o que tem nele, tá? A ideia com os óleos essenciais é a gente saber exatamente o que a gente está botando no nosso corpo, o que a gente está botando para dentro do nosso organismo. Então, assim, vou usar para o meu cabelo. Pode ser no shampoo Elseve que eu comprei na farmácia? Não, não pode. Não pode, porque no shampoo Elseve da farmácia, ou no Pantene, ou no L'Oreal, ou no da Kerastase, ou o Caramba 4, vai ter um monte de elementos químicos sintéticos horrorosos que vão reagir com os óleos essenciais. Isso pode, inclusive, te dar uma alergia. Então, não, não pode. Você vai fazer uma máscara capilar com óleos vegetais, como aqueles que eu citei lá atrás, né, no início da apresentação, e você vai fazer essa máscara capilar, ou você vai comprar o shampoo da doTERRA, que eu particularmente recomendo muito, porque ele rende muito. O preço de um Kerastase vai custar R$90 o vidro de 250 ml de shampoo. Mas se você souber usar, eu uso uma titiquinha de shampoo pro meu cabelo, tá? Uma titiquinha e o meu cabelo fica solto. Eu tenho muita oleosidade, costumava ter muita oleosidade na raiz e o meu cabelo fica ótimo. Se eu uso muito, ele fica ruim. Se eu uso pouco, ele fica bom. Então é um pouquinho, ele dura pra caramba e eu posso colocar nele o óleo essencial que eu quiser. Zengeste pode ser usado para enjoo de viagem? Pode. E o legal é que enjoo de viagem, vou abrir a tampinha do Zengeste e vou cheirar só assim. Não precisa nem botar na palma da mão, nem nada. Isso, se você quiser, você pode pegar uma bolinha de algodão, pingar o Zengeste na bolinha de algodão e botar a bolinha de algodão na saída do ar-condicionado. Isso é com qualquer óleo essencial. Para quem não tem um difusor de carro, essa dica é muito bacana. É uma bolinha de algodão que você vai pingar o óleo essencial e você vai botar no seu carro. Pode ser o capim-limão, que é excelente para quem pega muito trânsito, ou a laranja é excelente para quem pega muito trânsito, que vai acalmar, sem dar letargia, né? Vai acalmar, baixar a ansiedade. Se você está pegando trânsito com seu filho, você ainda fortalece os laços familiares com capim-limão. O capim-limão é um óleo super bacana. E te traz uma certa calma, uma certa segurança. Ele é o aconchego da mãe, tá? É ótimo para ter no carro. Para nebulização, Vanessa, o que pode fazer para nebulização é você pegar essa mesma bolinha de algodão que eu falei, que é o que eu faço com a Nina. Você pega essa bolinha de algodão, pinga ali o Breathe, por exemplo,
E aí, no bocal que você faz a nebulização, você vai colocar a bolinha de algodão lá dentro do bocal, na saída do ar, tá? Do vapor. E vai colocar ali para a criança respirar. Mas é uma gotinha, ok? Senão fica muito forte. É uma gotinha, tá? Sim, Zengeste para enjoo de criança. Ótimo. Ele é ótimo, tá bom? Pode colocar no carro. Ah, outra coisa que eu gosto muito, Vanessa, quando a criança está com tosse, tem alguns óleos que são muito bons, que não estão no kit, mas são excelentes de mãe que tem criança com questões respiratórias para ela ter em casa, tá? O eucalipto, o Siberian Fir e o Douglas Fir, tá? O Douglas Fir e o eucalipto, eles são super anticatarrais. Então, eles ajudam muito naquele catarro que está mais preso, sabe? Quando isso acontece. Desculpa. E o Siberian Fir, ele é ótimo para aquela tosse noturna, vou escrever, para aquela tosse noturna seca que aparece só de noite. A Nina teve uma época que estava com ele e com isso e eu colocava no difusor para ela na hora de dormir. Mas eu também vi que era muito eficaz fazer, sabe o quê? Eu passei a pingar. Na hora do banho à noite, eu fazia uma sauninha para ela no banheiro. Eu pingava no ladrilho, no azulejo do banheiro, para ele evaporar e ficar no vapor e ela ficar ali respirando aquilo ali enquanto estava tomando banho, sabe? Vou colocar aqui para vocês. Espera aí. Siberian Fir é o pinheiro siberiano. Douglas Fir, que é o abeto de Douglas, e o eucalipto. São esses três que eu falei. Você vai ter eucalipto, por exemplo, no Breathe. Então, você... não tenho ainda o Siberian Fir e tal, e tá com tosse, tudo bem. Você vai usar o Breathe, por exemplo, para você fazer a sua sauninha. Você vai recorrer ao Breathe. Se a tosse está mais seca, você vai fazer um Breathe com frankincense. Você vai usar uma copaíba, como eu disse, né? Mas, se você puder, planeja para você ter em casa, porque são esses recursos que, quando a gente precisa, tem que estar em casa, porque a gente não tem tempo para encomendar, né? Então, é bom a gente ter. Por isso que, às vezes, a gente acaba tendo alguns óleos em casa que a gente não usa com frequência, mas que são óleos importantes da gente ter em casa. Se você é pior do que a sua filha, Vanessa, esse protocolo que eu falei de você tomar aquelas gotinhas, faz aquela misturinha, põe esse protocolo na sua vida que você vai ver o quanto que você vai melhorar. Depois você me conta. Meu cachorro tá comendo meu pé, querendo brincar, chamando a atenção. O que mais? Nada mais? Eu vou disponibilizar a gravação. Muito obrigada por estarem comigo até agora. Eu espero que tenha ajudado vocês. Vanessa, eu espero que te ajude a abrir essa caixa e vamos que vamos. Então, um tipo de eucalipto que não pode usar em criança, porque depende da concentração que você usa com a criança, entendeu, Vanessa? A gente tem que usar os óleos essenciais com bom senso. Então, assim, a gente não vai usar em excesso, porque realmente com 1,8 cineol em excesso, isso pode dar um revertério na criança. Mas se eu for colocar uma gota, como eu disse, uma gota do eucalipto para você fazer uma sauninha, não vai prejudicar a criança, entendeu?
E você veja que eu não falei para você botar uma gota de eucalipto para fazer a nebulização, não. Aí você vai usar o Breathe, você não vai usar o eucalipto, entendeu? Quando você precisar do eucalipto para soltar um catarro, a gente vai usar ele de forma diluída, vai passar no peito, vai botar na sauninha e a gente vai administrar isso de forma consciente e segura, tá? Que bom que te ajudou. Então, gente, olha, uma boa noite para vocês. Foi um prazer enorme e até o próximo. Um beijo enorme. Tchau, tchau.